E para começar muito bem a semana, eu tenho minhas convidadas Regina Ramina Montebeller. Regina, bom dia, bem-vinda ao programa. Obrigada por ter chegado cedo, tá tudo certo. Querida Regina Ramina, ela é administradora, pós-graduada em administração hospitalar. Temos também a presença de Gesana Rezende das Chagas Correia. A Gesana é maestrina, isso mesmo, maestrina do INC, do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Gesana, bom dia, bem-vinda ao programa. Bem-vinda. E também Michele Lima. A Michele Lima é nutricionista e especialista em terapia nutricional. Michele, bom dia, bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada. Hospitalidade e música, esse é o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Afinal de contas, elas fazem parte de um coral do INC. Isso mesmo, que canta para os pacientes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E o nosso bate-papo é, portanto, sobre um coral oficial de um hospital. Olha só, tudo rima. Regina, me conta o seguinte, dentro de um conceito bastante amplo, que é esse de hospitalidade, como é que surgiu a ideia de fazer um coral? Desde que a gente criou, o nosso objetivo foi ser referência na parte técnica, tecnológica e também humana. Essa questão da hospitalização sempre foi muito importante lá no INC, no Instituto de Neurologia de Curitiba. E a música veio a calhar nesse nosso intuito. Nós começamos a perceber, nós tínhamos, desde o início, uma pessoa tocando música na recepção do hospital e circulando através dos corredores do hospital, e a gente sentiu o interesse dos pacientes e acompanhantes pela música. Então, resolvemos criar o coral do INC, e também para sensibilizar os funcionários do INC, que se mostram muito interessados em participar desse coral. Bom, me conta uma coisa, como é que funciona, digamos, a participação? Qualquer pessoa que ache que sabe cantar, canta? Bom, isso quem pode responder melhor é a nossa maestrina, mas eu participei de coral também, quando na minha juventude, e a gente sabe que todas as pessoas cantam. Eu acho que muitas vezes, principalmente no hospital, as pessoas cantam com o coração, porque o objetivo é realmente trazer um pouco de alegria para aquelas pessoas que estão passando esses momentos tão difíceis nas suas vidas. Bom, me conta uma coisa, Gesana, vamos lá. Você é maestrina, compreendo, tem formação musical, portanto, certo? A tua função lá no hospital é ser maestrina, ponto. Não é, digamos, por exemplo, como o caso da Michele, que é nutricionista, e aí canta eventualmente. Não, você foi contratada para ser maestrina. Perfeito. E aí me conta o seguinte, com o que você se deparou? Aquelas coisas de filme, sabe? É verdade. Que ninguém canta direito, mas aí você tenta fazer os pessoal superar. Como é que é? Com o que você se deparou? Não precisa citar nomes, mas tem gente muito desafinada que insiste em cantar? Tem. Mas eu falo assim, o que você faz? Faz ela cantar mais baixo? Não, na verdade a questão do desafinado não é a questão da voz, é questão de ouvido. Então ele fica lá, ele vai ouvindo, e com o tempo ele vai afinando. Acredite ou não, mas ele afina. Ele começa a participar do grupo, começa a ouvir. Sempre eu falo, ouve mais o colega do lado, a gente vai colocando ele perto de pessoas que estão mais afinadas, que estão mais seguras, e aí ele vai se envolvendo. A questão da alegria, da motivação, de querer estar no grupo, a Michele, ela sempre fala, não só a Michele, a Suelen também, que é uma das componentes, ela diz que quando a pessoa quer, ela faz. E aí eu junto a frase, quando a pessoa quer e está interessada, e quer estar envolvida realmente, ela também aprende. Eu fiquei muito interessada nessa questão, porque aí eu vejo uma luz no final do túnel para mim. Como é essa história da pessoa ser desafinada e não ter... Não é um problema de garganta e sim de ouvido? Não é de ouvido. Mas me conta essa história, eu quero saber bem, do ponto de vista musical. Conta para nós, vai lá. É bem simples. Esperança para os ouvintes, tá? Vamos lá. É bem simples. Quando a criança nasce, toda criança que nasce, ela aprende a falar convivendo com a família, o pai e a mãe.
O pai e a mãe ficam ali, fala papai, fala mamãe, não é assim? Sim, e ela fala outra coisa, geralmente É, ela ela quer, né? começa, papá, mamãe, ela começa a Certo. dar os primeiros... Vai sendo né, estimulada. vai sendo estimulada. Na música, a música também funciona por estímulo. Então, não é ter a boa voz, é ter um bom ouvido. Se eu sou um bom ouvinte, eu também vou emitir um som legal. É uma questão de você prestar atenção, e aí você vai incluindo isso, e quando você vê, você já está cantando. Há muitos anos eu venho observando isso. Logo que eu comecei, eu queria só pessoas afinadas no coral. Depois Lá a no gente... INC mesmo? Não, no INC qualquer não, lugar. qualquer Ou seja, lugar. Já como maestrina de profissão, entendi. de profissão. Certo, entendi. Aham. Então, eu queria só as pessoas afinadas. Com o tempo, eu fui observando e fui aprendendo também que não é uma questão de voz, é uma questão de ser um bom ouvinte. Então, a partir daí, a gente começou a construir o coral. E eu queria pensar numa outra coisa, além do desafinado, há o tímido também, porque, claro, nessa nossa hipótese de conversar, nós estamos pensando no desafinado extrovertido. Então, o desafinado extrovertido sou eu, que vou lá no karaokê com a Karina, né, Karina? A gente canta um monte, todo mundo dá risada de mim, eu não tô nem aí, não é isso, Karina? Beleza, então tá tudo certo, tá? Então, a pessoa extrovertida e desafinada, talvez seja um tipo de manejo que você possua. Agora, eu gostaria de ir para o manejo da pessoa tímida. Ou, por exemplo, eu não sei se vocês fazem isso, fazer convites a pessoas que dizem que eu não consigo, eu tenho uma certa vergonha, etc. Então, vamos falar um pouco desse lado de comportamento. Claro que vocês estão trabalhando com profissionais do hospital, pelo que eu compreendi, pessoas que trabalham no hospital, que têm as suas funções, enfermeiras, médicos, no caso nutricionistas, seja lá o que for, fisioterapeuta, certo? E esses profissionais, evidentemente, eles têm um contato tímido com a música, certo? Como é que você faz com essas pessoas, então, que têm esse receio, né, de se expor? Olha, eu te diria que é mais difícil segurar o extrovertido do que fazer o tímido se expor. O extrovertido, nossa, o extrovertido, ele quer ser a estrela, quer ser, né? E aí é mais difícil segurar o extrovertido. O tímido, ele já é mais fácil, apesar dele ficar ali, mas existe a endorfina, que a gente fala, né? Que é um hormônio do bem-estar. Sim. Quem participa de um coral, o fato de estar em grupo, ele acaba se entrosando com aquele que é um pouco mais solto, ele vai se sentindo mais seguro, e quando ele vê, ele também já está, como diz os adolescentes, já está na onda, está viajando na maionese junto. E o legal ali no grupo do INC, no coral do INC, é que a gente não trabalha só a parte cantada, a gente também trabalha a parte de movimento de corpo. Eles têm performance na música. Vocês complicaram a vida? Complicamos a vida deles. Você começou parado e tal, que era uma isca, né? Não vai ter que fazer nada. Não, na verdade, eu já comecei na primeira música com movimento. Eles ficaram loucos. O que é isso? Só que é engraçado porque os movimentos facilita eles decorarem a música, porque eles também cantam decorado. Então, essa questão desse tipo, sim, porque eles vão fazer a performance, então eles têm que decorar a música. E aí eu percebi que, enquanto eu não coloco a performance, eles levam mais tempo para decorar a música. A partir do momento que eu coloco movimentos, eles têm mais facilidade para decorar, porque relaciona a letra com os movimentos. Então, fica mais fácil. A Michele, que é componente, que diga, né, Michele? Michele, componente também e nutricionista. Me conta, como é que você se interessou? Como é que você soube? Me conta assim, o dia que você soube lá no hospital, quer ter um grupo, como é que foi a tua experiência pessoal? O coral ele se iniciou há 5 anos, né? E como a dona Regina colocou, né, já havia um músico, então a gente percebia uma sensibilidade por parte dos pacientes. Então, assim que foi inaugurado o coral, eu me inscrevi, né, para poder participar. Eu sou aquela pessoa tímida, né? Então, eu não sou a extrovertida que quis fazer a performance. E você foi ameaçada de perder teu carro? Embora? Não, de forma alguma. Na verdade, Regina aqui é boazinha, mas não sei até que ponto. O pessoal do RH não forçou a barra? Não. Não, de forma alguma. Você já cantava antes, Michele? Nada. Na verdade, eu quis até para auxiliar essa minha timidez. Certo. Eu acho que tenho 2 baixinhas e a gente às vezes quer mostrar que a gente pode fazer outras coisas que não relacionado ao nosso trabalho. Então, foi um momento que eu pensei para eu me distrair, né, no meu horário de trabalho, né, são 2 vezes por semana,
e até para superar essas minhas dificuldades. Então, estou há 5 anos cantando e me divertindo. Bom, daí me conta a tua experiência no primeiro dia. A Gisana já foi a pessoa que coordenou desde o primeiro dia. A gente teve uma outra professora, Certo. né? Então, uma outra maestrina, né? Mas eu posso contar, acho que a minha experiência com a professora Gisana. Isso. Você não sabia que era uma armadilha, que eu não você sabia que ia ter performance. cantar, representar. É tipo um musical de Hollywood, mas você não sabia. Você achava que era uma coisa tranquila. Tranquila. Como é que foi que você caiu nessa armadilha? Assim, foi bem surpreso mesmo, né? Porque ela chegou chegando falando que a gente ia ter que fazer a performance. Mas eu concordo com ela que realmente facilita, né, o aprendizado da letra da música, a gente não canta com a partitura. Eu acho que até faz um bem enorme para a nossa cabeça, né? Um exercício. Total, porque né? memorizar uma música, né, não é uma tarefa fácil para quem não tem essa habilidade. Né? Então, eu acho que foi tudo de bom. A questão da coordenação motora Isso, também, a coordenação motora, principalmente, porque a gente não é só fazer a performance, é fazer a performance em grupo. Né? Então, não é cada um por si dança do jeito que quer. Certo. Né? Então, você tem que coordenar a tua voz junto com os movimentos. Regina, e assim você está economizando ginástica laboral, é isso, Regina? Eu estou vendo tudo que tem por trás disso. Sabe, É bonito isso, né? Bonito. E o que a gente sente é que essa alegria dos pacientes é sentida também pelos funcionários. Eles praticam normalmente na sua hora de almoço, logo após o almoço, e é um momento também de distração assim, para eles durante a jornada num hospital, que não é tão fácil. Né? Imaginando isso, né? Psicologicamente, é uma espécie de um desabafo que vocês é uma maneira também de vocês relaxar um pouco. Porque não é fácil o que vocês enfrentam no cotidiano. Não é fácil, com certeza não é. O ambiente do hospital é muito tenso, normalmente. Lá no INC, nós fazemos cirurgias de alta complexidade. Então, as pessoas, eu sempre falo para os funcionários, imagina a situação de uma família trazendo uma criança com tumor cerebral para ser operado, né? Então, ninguém vai para o hospital porque quer, é obrigado aí. E muitas vezes a gente pega essas pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, o coral é um alento, sabe? E nós vemos velhinhos, às vezes, dançando pelos corredores quando o coral se apresenta, sabe? As crianças participando, crianças que às vezes têm problemas de comunicação. Quando vem o coral, elas participam. Então, é muito gratificante. A gente está achando assim que a gente deu uma bola dentro pro coral, sabe? Pois é, e me conta uma coisa, vocês fazem em ritmo, por exemplo, de flash mob, então? Ou seja, vocês cantam nos quartos, nos corredores? Como é que são feitas as apresentações? Isso, a gente faz diversos tipos de apresentação. Claro, tem aquelas datas já fixadas, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas em várias oportunidades eles percorrem, né? O coral percorre os corredores do hospital. Os pacientes que têm mobilidade, eles saem dos quartos, outros a gente abre as portas dos quartos e as pessoas mesmo das suas camas podem ouvir esse alento que é o coral. E também a gente tem no hospital muitos eventos, simpósios, congressos médicos, e o coral também participa desses eventos. 7h18, o programa Latinos aqui na Transamérica, agora com as notícias desse bloco.